Tully é um filme americano de 2018 que conta a história de Marlo, uma mulher grávida de seu terceiro filho que tem dificuldade no cuidar das crianças sem o apoio do marido. Quando seu irmão contrata a babá Tully para ajudá-la, as duas formam uma inesperada e profunda conexão. O filme, a colaboração mais recente entre o diretor Jason Reitman e o roteirista Diablo Cody, aborda a exaustão e o isolamento da experiência de mulheres com filhos, assim como o impacto psicológico dessa experiência. O debate com a psicanalista doutoranda Raquel Ferrari, do Instituto de Psicologia da USP, aborda o sofrimento psíquico na maternidade e as disparidades entre as responsabilidades do pai e da mãe. Então, eu preparei algumas coisas aqui para eu contar, para conversar um pouco com vocês sobre o filme, um pouco articulando com a minha área de estudo, de pesquisa, né? Vou sentar aqui para ficar um pouco mais confortável. A gente tem aí nesse filme um relato tragicômico, né, dos prazeres e desprazeres da maternidade, né? Um elenco excelente, né? A Charlize Theron interpreta de uma forma estupenda esse papel da Marlo, de forma que ela nos faz a gente se identificar com ela, ter compaixão e revolta também, muitas vezes. Então, ela consegue fazer isso com essa interpretação. E aí a gente também tem a Mackenzie Davis, que faz o papel da Tully, né? Que, na verdade, é a própria Marlo, né? Ela é a Marlo na juventude. O que a gente tem aí nesse filme é fica muito visível, assim, muita solidão, né? Essa mãe vivendo numa grande solidão, assim, exausta, com todos os encargos familiares, problemas financeiros, tem um filho que não tem diagnóstico do que tem, não tem apoio da escola nesse cuidado com o filho, o marido muito fora da participação, muito pouco empático às questões que ela está vivendo ali, né? Ela também não consegue implicar esse marido, né? Não consegue pedir ajuda. E ela vai ficando esgotada. A gente vê uma personagem esgotada, né? A atriz, inclusive, para se preparar para esse papel, ela engordou uns 12 quilos. Ela faz bem, ela entra muito assim nesse espírito, né? Nesse esgotamento. E durante todo o momento que ela está conversando com a Tully, né? Depois que a Tully chega como babá noturna, o que a gente vê é um diálogo com ela mesma, né? Com a Marlo jovem, né? Então aí a gente tem todo um conflito, né? Que ela tem em relação ao que ela perdeu, né? Da juventude, do tempo de solteira, né? Toda a liberdade, todo o tempo que ela vivia antes. Então ela vai fazendo um diálogo com a Tully que vai caminhando por aí. E durante todo o filme a gente vê que ela não tem ajuda de ninguém, exceto do irmão, que propõe então uma babá noturna. Tem um breve momento na escola nova, né, que aquela pessoa aparece, ajuda, quando o menino tem aquela crise com o barulho da descarga do banheiro, mas é uma coisa pontual. E, na verdade, quem ajuda mesmo ela o tempo todo é a Tully, que é ela mesma, né? Então, na verdade, ela só conta com ela. Acho que é uma marca do filme ressaltar essa solidão, né? O que eu estou trabalhando na minha pesquisa é pensar o sofrimento psíquico na maternidade de um modo geral, não pensando os casos de patologia, de adoecimento, né? Então, o que a gente está estudando é que esse sofrimento ele está dado para todo mundo que passa pela experiência da maternidade. O filme ele até faz uma referência à depressão pós-parto, né? E pensar um pouco nisso, que ela teria tido uma depressão pós-parto na gravidez do Jonah, né? Mas não fica tão claro, né? A psiquiatra lá no hospital pergunta se ela tem alguma questão com saúde mental. Mas o que a gente vê mesmo é um esgotamento, né? E uma frustração muito grande de tudo que perdeu, né?
O que a gente sempre vai vendo é que faz parte da experiência da maternidade algo de traumático no sentido de impactante, né? Então, isso é próprio da experiência da maternidade em função de tudo que vai sendo vivido e vai tendo que tudo que tem que se rearranjar no psiquismo, né? Tem autores que falam de uma crise de identidade, né? Você já não é mais aquela pessoa que você era antes da maternidade, se torna uma outra pessoa que precisa se descobrir que outra identidade é essa. Tem uma autora francesa que ela vai falar que a clínica da parentalidade é esse termo que é dado para se pensar as funções maternas e paternas, né? Então, a clínica da parentalidade, ela chama de uma clínica pós-traumática, né? Então, ela acha que essa experiência de você entrar nesse exercício da maternidade e da paternidade, ela é por si só traumática. Então, necessita muito de apoio do ambiente, né? É necessário que possa contar com um ambiente acolhedor, participativo. E o que a gente vê no filme é que a Marlo tem certeza que é ela que tem que cuidar de tudo, né? Até quando ela rejeita a oferta do irmão da ajuda da babá, né? Ela até tem medo, né? Tem umas fantasias persecutórias de que vai ter alguém dentro de casa e pode assassinar ou roubar, né? Então, assim, ela, o tempo todo ela acha, na conversa com a Túlia também tem um momento que ela fala, né, que uma mãe boa é que faz cupcakes e que prepara não sei o quê. E ela tenta dar conta de tudo, né? Tem aquele marido lá que fica no videogame o tempo todo, muito indiferente a toda a situação, e ela tem certeza que é com ela que tem que as responsabilidades seriam com ela, né? A gente também tem uma outra coisa que a gente está trabalhando na pesquisa, é a questão da ambivalência de sentimentos na maternidade, né? Vários autores trabalham com essa ideia, em especial uma autora inglesa, psicanalista, e ela vai trabalhar com o que é próprio da maternidade, a ambivalência de sentimentos, e que o problema é você não fazer contato com essa ambivalência, em função de a cultura idealizar a maternidade, pensando que só há sentimentos amorosos, né? E no filme a gente vê que ela tem vários momentos muito bonitos de interação da mãe com as crianças. Até o início do filme é muito bonito, a escovação, a interação que eles fazem, né? Olho no olho, né? Ela com o Jonah. O final também é muito bonito. Aliás, o ator é excelente, né? Que faz essa criança. E então tem toda essa parte muito amorosa, mas também tem os momentos de irritação, né? Quando ela tem que estacionar o carro numa vaga diferente da que estava acostumada e o menino fica totalmente desorganizado em função do problema dele, ela fica transtornada, grita, né? E tem outros momentos que ela também grita, fica transtornada, né? Quando tem a outra cena lá onde ela tem mesmo que sair da escola, né? E ela chega, grita. Então, assim, ela tem horas que ela não aguenta mais, né? Isso também é próprio do exercício da maternidade e da paternidade. Tem muitas coisas que irritam, tem muita coisa que frustra na experiência. Então, assim, esse filme, o valor dele é de trazer de uma forma com um pouco de comicidade também, né? A gente ri em vários momentos do filme, mas trazer um dado assim, muito real, uma maternidade mais realista, né? Lógico que uma mãe muito sobrecarregada, né? Nem todo mundo vive dessa maneira, se pode contar com algumas ajudas, principalmente não vai viver dessa maneira, mas assim, carrega nas tintas bastante isso para dar esse foco ao lugar da mãe, ao lugar desse sofrimento materno, né? Isso não é tão comum, né? Poder colocar dessa forma, normalmente o que a gente tem assim, de reportagens, de vídeos, de blogs e tal, é sempre tentando dar uma romantizada, né, nessa parte do que é se tornar mãe, né, do que é uma bênção e que tudo é maravilhoso, é muito lindo estar nesse lugar.
E todos esses aspectos do sofrimento psíquico próprio da maternidade, em função dessas coisas que eu falei, de você ser muito impactada, de você perder a sua identidade, de você ter que se rearranjar psiquicamente, e também o fato dessa ambivalência de sentimentos, de poder fazer contato com essa ambivalência de sentimentos, isso tudo fica muito de fora, né? Essa autora que eu falei, essa psicanalista inglesa, ela relata experiências assim de onde rodas de conversa com mães, onde se podia falar dos sentimentos de amor e ódio em relação aos filhos, né? Então, uma roda de conversa onde era aberto, receptivo, falar sobre todos os sentimentos, né? E aí a experiência com esses grupos mostrava que o que acontece é que havia um sentimento de culpa muito grande em relação aos sentimentos de ódio em relação aos filhos, né? De raiva, de irritação. E quando essas mães podiam fazer contato com esses sentimentos, tanto os de amor quanto de ódio, esse sentimento de culpa abrandava, elas se tornavam mais criativas, mais inventivas, mais liberadas para uma função materna mais humana, mais realista e menos romantizada, né? Todas essas ideias são ideias que a gente está tentando trazer na pesquisa, e que o filme elucida de uma forma muito interessante, né? Eu não queria muito me estender, até tinha trazido algumas coisas de parte teórica e tal, mas eu acho que basicamente é isso que a gente tem para dizer para vocês, e com relação à pesquisa, e com relação ao que o filme dá para dialogar, né? Muito trabalho psíquico que precisa acontecer durante esse processo de elaboração, e isso não se dá sozinho, isso se dá inserido num grupo, né? na relação, na família, com quem você pode apoiar, né? O que vai acontecendo ao longo do filme é que ela tem todo esse trabalho de elaboração com a Tully, né, nesse diálogo com a Tully, né? E o final do filme é meio rápido, né? Se na vida real isso seria de uma forma mais paulatina, mais com idas e vindas, né? O marido se dá conta de alguma coisa que estava acontecendo com a mulher dele, e ele estava completamente de fora, alheio àquele problema, né? E aí a cena onde ele chega perto dela para preparar o jantar, o almoço lá, bota o fone de ouvido, divide o fone de ouvido, que também é simbólico, né, de dividir a vida ali com ela, né? Um impacto grande na maternidade, né, quando ele fala para a psiquiatra, né? Eu não imaginava que ela ia sair e deixar os filhos sozinhos. E aí a médica retruca, né? Mas você não estava em casa, né? Ele se dá conta, assim, vai começando a se dar conta do lugar que ele estava ocupando, né? Ele também lá muito ocupado com o trabalho dele, né? Então o diretor marca, né, várias cenas repetitivas. Tem aquelas cenas todas dela lá com o bebê, e ele passando, dando um beijo com a mala de trabalho e vai embora. Aquilo vai se repetindo, a mesma coisa dos cuidados com o bebê, as trocas de fralda, né? E coloca no lixo, e amamenta, e bota para rotar, e acorda de noite. Ele trabalha muito com essas repetições para levar a gente a viver com ela esse mal-estar, né? A gente vai se incomodando com aquela situação, né? E se irritando, né, com a indiferença do marido, ele lá no videogame. E aí a Tully é essa possibilidade dela fazer esse caminho, né, para fazer uma reflexão sobre o que ela perdeu, que lugar que ela está agora. E o que a gente infere, né, porque tem algo de fantástico também no filme, nesse trecho, né, que aparece essa babá, que na verdade não existe, né? Ela é uma imaginação, mas ao mesmo tempo é ela, né? E, então, algo como um surto, a gente pode imaginar, ela já completamente esgotada, até porque ela está tentando dar conta, o marido está achando que é a babá que está fazendo tudo aquilo, é ela que está fazendo, né? Então, a psiquiatra fala, né? Ela está com uma exaustão e com uma privação de sono. Ele falou, não é possível, o que eu estava achando era outra coisa. E
Aí a gente pode imaginar como um momento de um surto, que ela resolve voltar para aquele bairro onde ela vivia, tentando voltar ao momento da juventude, né? E se esgota, né? Entra numa exaustão total, né? E aí a gente fica sabendo que a Túlia é ela no momento que ele tem que dar o nome no registro lá do hospital, né? Que esse era o nome de solteira dela, né? Túlia, né? Eu acho que assim, um roteiro belíssimo, muito bem pensado, né? Para falar de um assunto muito delicado e que consegue fazer isso de uma forma com humor, né? Com boas interpretações e trazendo o tema para debate, né? Eu acho que a gente podia abrir para conversar um pouquinho, né? O que vocês pensaram, alguma ideia que queiram trocar uma aí. Na verdade, isso que eu estou falando, assim, só não segui aqui o texto, né? Mas, basicamente, eu escolhi 2 pontos para abordar a respeito, considerando assim, um pouco da teoria, do que a psicanálise pode ajudar a pensar, é a ideia do sofrimento psíquico, né, na maternidade, como sendo algo típico, não é próprio só de quem tem uma depressão pós-parto, de quem tem uma psicose pós-parto, mas que é algo próprio e típico e precisa ser considerado, né? Então, não é idílico a ideia de ser mãe, mobiliza intensamente uma mulher, ela se tornar mãe, né? Mobiliza aspectos da própria infância, do próprio lugar dela de filha, né? Das interações que ela foi tendo ao longo da vida. Então, esse sofrimento é próprio, então a gente tem trabalhado com a ideia do sofrimento psíquico, o quanto que mobiliza uma série de questões da própria mulher, e isso precisa ser olhado e só vai poder ser elaborado na companhia, em boas companhias, né? E o que a gente vê na Marla é uma solidão muito grande, né? Ela só pôde contar com ela mesma. E a outra ideia, que também eu acabei já falando, é a ideia da ambivalência de sentimentos, que precisa também ser recebida, né? Essa possibilidade da mulher expressar essa ambivalência de sentimentos, reconhecer isso como próprio também da experiência, e que não há nenhum problema disso, né? A gente não tem só amor pelas crianças. Tem um autor inglês da psicanálise, o Winnicott, que ele tem um texto onde ele relata um trabalho que ele fez com mulheres, mães, né? Isso na década de 50, 40, em Londres. E ele chega, faz uma roda com essas mulheres e ele pergunta para elas assim: o que irrita na experiência da maternidade, né? O nome do texto é O que irrita, né? E quando ele faz essa pergunta, ele já está dizendo para elas assim: eu sei que existem coisas que irritam na experiência da maternidade, vocês podem falar aqui sobre isso, não há problema. E aí o que a gente vê ao longo do texto são relatos assim das coisas mais cotidianas. Assim, eu me irrito quando ele não para de me chamar, eu me irrito de ter que dar conta de tantas coisas no dia a dia, né? Tem dias que eu não aguento mais e ainda tenho que preparar a comida para eles ou orientar, ver a lição de casa, né? Ele me rouba a minha individualidade, né? Isso é uma coisa que aparece na Marlo também, né? Ela vê que ela perdeu muita coisa. Quando ela vai lá no Brooklyn, onde ela morava, ela tenta recuperar alguma coisa que ela sente que perdeu, de muito valiosa, né? Tem muitas falas dela para Tully, inclusive no final, né, onde ela diz que você vai se esquecer de tudo isso. Depois da 3ª gestação, você vai esquecer tudo, né? Então ela está assim melancólica, né? Isso é um estado que ela está muito melancólica, né? As coisas que ela diz para Tully são sempre carregadas de melancolia, assim: você vai esquecer isso, você é jovem agora, mas depois, quando os filhos vêm, a gente perde muita coisa, isso. Então ela está
muito às voltas com isso, ao mesmo tempo que a gente vê cenas de muito vínculo com as crianças, né? Dela muito amorosa com eles, cuidando deles. Ainda tem a cena da festa de aniversário, né? Que ela canta com a filha, né? Então tem vários momentos que você vê uma vinculação com essas crianças, ligação, amor, interesse, mas ao mesmo tempo ela tem muita irritação e ela não tem, como essas mulheres que foram atendidas pelo Winnicott, que puderam falar sobre o que irrita, ela não tem esse espaço para poder falar disso, né? A pesquisa ela é basicamente, já teve a parte de fazer entrevistas com mães, grupos de reflexão com mães, inclusive um dos grupos que eu fiz. A pergunta disparadora para o grupo era como é que você vê o teu momento anterior a se tornar mãe, né, e hoje. Eram mães que estavam com filhos de 2 anos e meio, mais ou menos, né? E assim, você dá uma oportunidade para essas mulheres falarem livremente dessa experiência, foi assim uma coisa riquíssima o grupo, né? Onde elas, por coincidência, 2 delas afirmaram assim: eu não queria ter filho, e aí começam a contar como é que foi essa história que surgiu na vida delas de se tornar mãe. E ao final do grupo, então elas foram contando, não queria, como é que eu fiz, fiquei muito tempo em conflito, se ia abortar, se não ia abortar, como que eu ia lidar com isso, mulheres muito ativas profissionalmente, com muito sucesso profissional. E ao final do grupo, foi unânime no grupo, assim, a possibilidade de falar dos sentimentos negativos, né? E sem ser criticadas e julgadas. Elas falavam que elas participavam de grupos de WhatsApp com outras amigas mães e que era tudo idílico, né? E todas as vezes que elas tentavam colocar no grupo alguma questão de um sentimento negativo, de uma irritação, de uma raiva, de uma decepção, de um arrependimento, por exemplo, elas eram muito criticadas, né? Então elas se sentiram assim muito acolhidas no grupo, com a possibilidade de falar disso, né? E todas estavam exercendo a sua maternidade muito bem, né? Estavam cuidando dos filhos e tal, mas puderam ali falar que não queriam até o muito avançado da gravidez, que choravam, que sofriam, que achavam que iam perder oportunidades de trabalho na carreira. E aí como que elas foram solucionando, que saída cada uma foi dando para se recompor, né? Essa ideia de se recompor, o psiquismo precisa se recompor com essa novidade, essa nova fase, né? Tem uma autora também que ela trabalha bastante com esse tema, e ela fala que a experiência da maternidade tem algo de uma troca de pele, né? Para falar dessa crise de identidade. Então, tem uma coisa que precisa acontecer, uma mudança, uma transformação muito radical, né? Um trauma constitutivo, praticamente, assim, né? Esse é um recurso psíquico também de saúde, né? Você poder rir da própria desgraça, né? A gente se identifica com ela e a gente acaba rindo, né? Da situação. Por isso que é um filme, é uma história tragicômica, né? Nesse sentido, né? Começam a ter mais pesquisas agora para pensar nessa experiência da paternidade, o lugar do pai, né? Até porque é recente que o homem entra mais
ativamente, né? É bem recente, coisa de uma geração, digamos assim, né? E os homens estão muito perdidos, né? Então, assim, historicamente, o lugar da mulher estava sempre mais submetido ao homem, né? Então, é recente esse lugar da mulher mais autônoma, que se autogerida, né? Uma autogestão, né? E que tem seu lugar, que começa a ter cada vez mais seu lugar na sociedade, no trabalho, em várias áreas da vida pública, social, né? Então, como é muito recente, os homens também estão desorientados com relação ao lugar que eles devem ocupar, né? Na minha pesquisa não vai caber isso por uma questão de tempo, né? Mas é um tema que o tempo todo vai chegando, né? E sempre quando eu vou apresentar algum trecho da pesquisa em algum congresso, em algum lugar, sempre tem essa questão com relação ao pai. E o pai, né? O que você vai pensar sobre o pai? Mesmo algumas dos autores que eu trabalho, eles fazem uma referência ao pai como sendo, tendo uma figura. Por exemplo, o Winnicott, ele fala que o pai ele precisa dar suporte para a mãe, né? Porque a relação da mãe e bebê é muito íntima, né? Muito de uma... quase ele fala que o bebê não existe sem a mãe. Então, a mãe e o bebê é como se fosse uma unidade só, né? E ele fala que a função do pai é de estar muito presente o tempo todo, dando esse suporte para a mãe, né? Essa é a posição dele, mas ele é um autor da década de 40, 50, 60, e ele está também teorizando a partir de uma realidade social que ele vivia, evidentemente. A gente pode continuar pensando que esse papel é válido ainda, mas tem mais, né? Vários homens já entram mais na relação, na participação, em assumir muitas funções. Agora, não dá para negar que é muito diferente o que um homem vive e o que uma mulher vive nesse momento, né? Porque a mulher, ela gesta. Então, ela de cara já tem uma transformação radical que é no corpo, né? E essa transformação no corpo também produz uma transformação no psiquismo, né? Então, muito antes da criança existir, aos olhos do pai, ela já existe dentro do corpo da mãe e isso já está transformando a vida dela, né? Então, e ela tem esse preparo de 9 meses, né? Ela não pode esquecer que está gestando um filho, que está grávida. E o marido, ele sabe mais ou menos, né? Ele está acompanhando a gravidez, mas isso não está acontecendo. Então, quando a criança nasce, é mais para o homem, é mais nesse momento que se torna real essa experiência. Então, ele não teve o tempo da gestação, assim, para ir se organizando, pensando, vivendo. É uma turbulência. O que a gente vê o tempo todo que é uma experiência de turbulência emocional, né? O Winnicott, ele, quando fala dessa posição do pai, ele está falando bem no início da vida, onde tem essa unidade mãe-bebê, né? O bebê ele não sobrevive sem essa vinculação tão direta, né, com a mãe, né? E que, lógico que outras pessoas podem substituir, por exemplo, quando uma mãe morre no parto, né, ou numa situação de adoção, né? Tem muitos casos onde essa mãe não está lá, a mãe biológica que gestou não vai estar lá, outros podem substituir, né? Agora, o que a gente sabe que é necessário para que essa função seja exercida de uma forma verdadeiramente importante, útil para o desenvolvimento psíquico dessa criança, é que haja uma implicação muito intensa com essa criança, né? Uma devoção, e que é mais fácil acontecer quando a própria mulher gestou, desde que não haja nenhum caso
de saúde mental, aí, de uma doença mental ou de problemas de vulnerabilidade social. Tem essas situações que a mulher acaba, mesmo sendo a mãe biológica, não vai ter condição de dar fazer esses cuidados iniciais, né? Mas, de um modo geral, a mãe que gesta, ela tem mais possibilidade de ter intimidade com esse bebê, né? Essa autora até fala assim, você precisa fazer um trabalho muito... Uma dessas autoras que eu trabalho, ela fala, essa mulher, ela precisa tentar se aproximar de um bebê, ela precisa se aproximar, sem conhecer nada do que fazer, de um bebê desconhecido também, né? Então, é tudo muito assustador, né? Porque o bebê é desconhecido, o bebê não sabe falar, né? O bebê não é aquele bebê que você idealizou, então também tem todo um trabalho de luto na experiência da maternidade que a gente também não fala sobre isso, né? Quer dizer, você vai ter o filho, mas você não vai ter o filho que você sonhou, né? Você não vai ser a mãe que você sonhou, o pai não vai ser o pai que sonhou, né? Você tem o luto também da perda dessa vida anterior, né? Que é um pouco o diálogo da Marlo com a Tully fala disso, dessas perdas, né? Então tem um trabalho de luto grande a ser feito também, né? Da mesma forma que fazer contato com a ambivalência de sentimentos é você poder elaborar essas perdas de forma que você possa, assim, reconhecer que essas perdas existem, quer dizer, um trabalho nesse sentido. Um trabalho psíquico bem elaborado de luto produz criatividade, produz saúde psíquica, né? Um reconhecimento de que tem essas perdas, mas que ganhos que teve, então, a partir de tudo isso, que transformação aconteceu, né? Então, a crítica todo o tempo todo é de que da questão de desidealizar, né? Porque a nossa história, a nossa cultura, ela foi construindo, né? Tem até o lugar, porque tem a ver também com o lugar que foram colocando a mulher na sociedade ao longo da história, né? Até mesmo para deixá-la de fora, né? da vida profissional, da vida pública. Então, deu assim esse valor, né, para a maternidade. A maternidade é o melhor que você pode viver na sua experiência de mulher, né? Então, criou-se uma aura em torno da figura materna, da figura da mãe, da imagem da maternidade, que roubou a possibilidade de se falar de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Da ambivalência de sentimentos, desse luto que é natural dessa situação, né? E é isso que a gente está tentando trazer aí na pesquisa. E o filme também. A discussão dessa desidealização da maternidade, né, eu não achei tantas pesquisas a respeito disso. Eu não achei nada sobre sofrimento psíquico na maternidade de uma forma geral, né? Você acha muita pesquisa sobre depressão pós-parto, psicose pós-parto, mas com esse enfoque eu não achei nada. Agora, uma coisa que acontece aí bastante, por exemplo, na internet, é que tem muitos blogs, né, muitos canais, né, relacionados à maternidade, né? Quando eu estava preparando o projeto da pesquisa, eu fiz uma busca e aí encontrei um site que falava dos 100 melhores blogs de maternidade, né? Tinha os 100 melhores blogs de maternidade. E aí tinha nos comentários inúmeras pessoas reclamando que o dela não estava incluído. Então, a quantidade de blogs de maternidade. E o que você vê muito aparecer alguns deles, vários deles, é de começar a falar, tentar desmistificar, né? Tentar essa desidealização, né? Tem alguns canais e alguns blogs que já falam bastante sobre isso, assim, mulheres querendo falar. Embora existem um tantão ainda que vendem, né, uma imagem, né, de mãe perfeita, de tudo que eu dou conta, só você fazer desse jeito, tipo livro de autoajuda, né? O
que produz mais sofrimento, né? Porque daí você vê lá, aquela lá consegue fazer tudo isso, né? Eu que devo estar... A gente tem no filme, né, aquele casal lá, uma família idealizada, né? Eles têm 3 filhos, a casa é impecável, né? Tem uma babá que tem mestre em educação infantil, né? A Marlo tenta falar como ela está se sentindo, né? Porque a cunhada fala assim: nossa, você está radiante. E aí a Marla fala: estou me sentindo um barco de lixo. E o filme segue, como se nada tivesse acontecido. A mulher fala uma coisa dessa, né? E todos ficam indiferentes, né, à situação, né? Aquele casal fica o tempo todo falando de uma experiência idílica, né, que é muito distante do real, né? Mais algum comentário ou pergunta? Bom, nesse caso, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? A mostra continua até o fim dessa semana, na sexta-feira, aqui na Cidade Universitária, e ainda mais duas sessões, 2 dias com 4 sessões no Maria Antônia. E daí deve seguir com a próxima mostra, que é do Cinema Contemporâneo de Taiwan. Gostaria de agradecer a presença da Raquel Ferrari, né, para discutir essa questão dentro do tópico da mostra, né, bastante relevante com um filme, né, como esse. E é isso. Muito obrigado por terem vindo e boa noite a todos.